Fala galera, eu sou o professor Tony Burgato, professor de Física aqui do Estratégia e estou contigo para mais uma dica, 26ª dica de Física, as leis de Kepler. Cai demais e é muito importante você saber das leis de Kepler. A primeira delas são três leis, né? A primeira dela é a lei das órbitas, olha só. A primeira lei diz assim: planetas se movem ao redor do Sol em uma trajetória elíptica. Ela está relacionada com a trajetória ser elíptica, tá bom? Não mais circunferência, mais como se acreditava no começo e tal, tá ok? E nessa trajetória elíptica, um dos focos é o Sol. Então, olha só, aqui em amarelo, no primeiro foco, F1 aqui da minha elipse, eu tenho o Sol, no outro aqui não tem nada, mas está representado para a gente ver bem claramente que é uma elipse, tá bom? O ponto mais perto aqui do Sol a gente chama de periélio e o ponto mais afastado a gente chama de afélio, tá legal? De tal forma, então, que a gente tem a distância do Sol até o periélio, é esse tamanho RP, e do Sol até o afélio RA. Se o nosso planeta está aqui, o raio vetor que sai do planeta, do Sol até o planeta, é esse cara aqui. Ele é importante aqui também para a gente. O planeta está se movendo nessa direçãozinha aqui da nossa elipse, tá ok? Segunda lei de Kepler está relacionado com as áreas, tá bom? O raio vetor que une o Sol ao planeta percorre áreas iguais em tempos iguais, tá bom? Em outras palavras, a gente fala que a velocidade areolar do planeta ela é constante. Então, olha só, se o nosso planeta está em A e ele se moveu para cá em B, em um intervalo de tempo delta T, tá bom? E ele percorreu de C para D aqui, no mesmo intervalo de tempo delta T, então essa área em azul tem que ser igual à área em cinza, porque a velocidade aerolar ela é constante, tá bom? A gente escreve isso daqui. Outra forma, né, dependendo de como é que a gente está trabalhando, se a gente está pegando diversos intervalos de tempo, a gente tem a relação entre as áreas, tá bom? Se os intervalos de tempo são diferentes, de tal forma que isso aqui sempre vai ser a velocidade areolar do planeta, tá ok? A terceira lei de Kepler, ela está relacionada com os períodos, é chamada de lei dos períodos. A lei de Kepler, a terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Então, a gente, primeira coisa, tem que saber o que é raio médio, é justamente a distância do Sol ao afélio mais a distância do Sol ao periélio dividido por 2, raio médio, tá bom? Tá aí a nossa figurinha, como a gente viu anteriormente, e a terceira lei de Kepler diz então que o período desse planeta ao quadrado é diretamente proporcional ao raio ao cubo, raio médio aí, tá bom? Se a gente tivesse vários planetas orbitando aí o nosso Sol, né, tá orbitando a mesma massa aqui em comum. O que a gente diria então? A gente diz que eles possuem a mesma constante K, tá legal? Eles têm a mesma constante K de proporcionalidade. Então, se eles têm o mesmo K, eu tenho sempre que o período de 1 é igual K vezes raio médio de 1 ao cubo. E assim vou escrevendo para todo mundo. Então, em outras palavras, eu posso dizer que o período ao quadrado de 1 dividido pelo raio médio 1 ao cubo tem que ser igual ao período ao quadrado de 2 dividido pelo raio médio de 2 ao cubo, e assim vai, tá bom? Para os nossos N planetas aqui que estão orbitando essa mesma massa em comum aqui, o nosso Sol. Beleza? Tranquilo? As leis de Kepler, elas são importantíssimas para o contexto histórico da física, tá bom? E elas marcam uma era aí na física, depois vem Newton e tudo mais, dá uma repaginada na gravitação universal, mas as leis de Kepler, elas são muito importantes, você tem que saber de cor de cabeça, aí tem que estar no sangue a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler, beleza? Cuidado com o raio médio, lembra lá o conceito de raio médio, tá ok? Muito obrigado por ter acompanhado essa dica, segue lá no Instagram, Prof. Tony Burgato, tem mais dicas para você também, e não deixe de acompanhar a próxima dica, tá ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!